Oi, gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a notícia mais importante dessa semana aí no Brasil, que é o que me fez pensar muito aqui, dentre as outras notícias que aconteceram, e tentar fazer um paralelo, mesmo que não tenha muito paralelo aqui com a Alemanha, que é o fato do presidente do Brasil estar com o coronavírus. O resultado do exame dele deu positivo, ele sentiu sintomas, fez o exame e apresentou a público. Depois de tanta confusão lá no começo da pandemia, onde ele se negou a dar os resultados, onde ele falou que não estava, aquele vai e vem, aquela reviravolta. E agora? Será que ele está com o coronavírus mesmo? Vamos lá. Bom, como todos sabemos, na terça-feira, dia 7 de julho, o presidente do Brasil veio a público, numa coletiva de imprensa, lá no Palácio do Planalto, dizer que ele estava com o Covid-19, que foi diagnosticado como positivo o exame que ele fez para a Covid-19, porque ele havia tido, já logo no domingo e também na segunda-feira, sintomas que indicavam que poderia ser a doença, né? Ele sentiu mal-estar, teve febre, ficou aquela coisa, né? Porque ele, em menos de 24 horas, já saiu o resultado, foi lá e falou que estava com Covid mesmo. Então fica aquela pergunta no ar, por que das outras vezes ele relutou tanto em querer dar o resultado, ou então em dar o resultado dos seus exames anteriores, principalmente quando ele voltou dos Estados Unidos, naquela comitiva que tinha ido aos Estados Unidos, onde mais de 20 pessoas da comitiva testaram positivo para o Covid e só ele não, ou então a gente nunca soube se ele sim ou não. Foi aquela bagunça com o filho dele que primeiro teria dito à rede Fox dos Estados Unidos que sim, e aí o próprio filho dele, o Eduardo, veio e falou que não. Aquela confusão. Aí, ultimamente, ele parece que apresentou 3 exames negativos, porém com pseudônimos, né? Com um nome falso, nome de fantasia, como ele mesmo diz. E agora deu positivo, né? E aí fica aquela coisa, aquela pergunta no ar. Será que é verdade? Será que tem alguma coisa por trás disso? Ou ele tá mesmo doente? Bom, no dia que saiu a coletiva de imprensa, onde ele disse que tinha testado positivo, eu não estava em casa. Aí uma prima minha veio e me mandou e falou, não, ele tá dando agora uma entrevista ao vivo. E aí eu não estava em casa, como eu disse para vocês, e não pude assistir, mas aí eu cheguei em casa e fui assistir a coletiva de imprensa. Eu fiz questão de ouvir da boca dele e de saber dele mesmo. E eu achei que realmente ele estava falando a verdade. Pode ser que eu esteja fazendo papel de palhaço aqui, de bobo, mas eu achei realmente que ele estava falando a verdade. Eu até ouvi a respiração dele meio ofegante nas pausas que ele fazia para falar. E então eu meio que acreditei na conversa. Eu acho que realmente é verdade. Porém, existem teorias que indicam que ele pode estar mentindo e até com motivos pelos quais ele possa estar mentindo, né? Assim, e gente, mentir é uma coisa que o presidente da República faz bastante, né? Ele já mentiu bastante, já disseminou bastante fake news por aí, ou distorcidas, então é uma coisa assim que não dá para acreditar 100% quando sai da boca dele, né? Muita gente fala que o que o presidente fala não se escreve, mas eu senti para mim que ele estava falando a verdade. Mas eu gostaria de dar uma passada pelas teorias possíveis pelas quais ele estaria mentindo, para refletir aqui um pouco com vocês. Bom, uma das teorias é o caso do Flávio Bolsonaro, filho dele, que é senador, e o Queiroz, que acho que está preso, né, na Polícia Federal. O fato de ele se pôr nessa posição vulnerável de estou doentinho, estou adoentado, meio que abafaria o caso
do Flávio e do Queiroz, né? Que pode chegar nele, inclusive, né? Porque as investigações estão andando e parece que estão chegando bem perto dele. Parece que ele também, quando era deputado federal lá no Rio de Janeiro, fazia tal da rachadinha. Então, do mesmo jeito que o Queiroz também usa essa coisa de estar doente, a grande desculpa do Queiroz para não se apresentar, para dar depoimento no caso da rachadinha, é porque ele estaria se tratando de um câncer, que no momento parece até que ele está curado, então que ele já não está mais em tratamento, mas isso é uma tática que eles podem estar usando, ou que o Bolsonaro pode estar usando, para meio que se esquivar dessas acusações e para impedir de dar depoimento. Bom, se ele está doente agora, então ele não pode ir na Polícia Federal dar depoimento a respeito desse inquérito da rachadinha no Rio de Janeiro. Então ele também está se esquivando disso. Pode ser uma possibilidade. Já uma outra possibilidade é de ele estar fazendo ok, eu vou falar que eu estou doente, que eu peguei a Covid, para assim promover ainda mais o uso da cloroquina, né? Como remédio milagroso. Afinal de contas, ele mandou que o exército produzisse centenas de milhares de unidades de cloroquina, gastando assim muito dinheiro, investindo muito dinheiro da União, que é dinheiro, na verdade, do contribuinte, né? É dinheiro de impostos. Então, isso pode, se essa cloroquina não for usada, pode ser que ele seja indiciado com crime de responsabilidade por causa disso, né? Porque, afinal de contas, ele tirou dinheiro da União para mandar fazer esse remédio, no qual ele acredita que seja milagroso, que haja, embora ele mesmo diga que a Organização Mundial de Saúde já falou que não é comprovada a eficácia da cloroquina, mas ele continua apostando na cloroquina. Então ele meio que quis fazer ali a grande propaganda da cloroquina, que é o que ele tem feito, né? Vem lá com a cloroquina na mão, fala, olha, tô bebendo, tô tomando, tô ficando muito legal e tal. Então, essa coisa da propaganda da cloroquina como uma solução palpável para a população para se curar do coronavírus, embora não haja nenhuma comprovação científica disso. Pode ser que ajude nos estágios iniciais, assim como ele mesmo disse, mas pode ser, não é comprovado. Então, para mim, se for mentira de que ele está com Covid, é porque ele quer fazer essa propaganda da cloroquina, que é de qualquer jeito enfiar essa cloroquina goela abaixo do pessoal para poder acabar com essa cloroquina que ele mandou produzir e assim não ser indiciado com crime de responsabilidade no final. Bom, e essas são as duas hipóteses que têm mais sido faladas para o caso do presidente estar mentindo. Mas como eu disse no começo do meu vídeo, eu não acho que ele esteja mentindo, e aí a gente entra numa outra linha de pensamento, que é, ok, ele está realmente doente, e eu lembro que aqui no fim de março e começo de abril, a nossa primeira-ministra aqui na Alemanha, a chanceler Angela Merkel, ela teve suspeita de Covid, ela teve contato direto com o médico dela, e o médico dela testou positivo, e ela ficou 2 semanas de quarentena, só despachando por telefone de casa e por teleconferência, e aí testou negativo, né? Fez mais de um teste e testou negativo. E depois disso não se teve mais notícias, né? Até porque ela cumpriu a quarentena direitinho e não se falou mais nisso. Na entrevista do presidente, ele disse que ia despachar de casa e que, se precisasse, iria vir ao Planalto em raras exceções, ou seja, ele já está falando que vai descumprir a quarentena mesmo estando doente. Ou então, além de ter tirado a máscara na entrevista, se bem que ele tomou uma distância dos jornalistas que ali estavam entrevistando, mas assim, dá para ver pelo jeito dele. Eu achei interessante assistir a entrevista até o final,
porque eu entendi como é que ele pensa a respeito do Covid e da infecção dele mesmo. Aí eu queria entrar nesse pensamento de que eu fiquei prestando muita atenção no jeito que ele fala e no que ele acredita, porque o meio onde ele se encontra, todas as pessoas que tiveram Covid foram tratadas e não tiveram complicações alguma. Nem mesmo o general lá que teve, que é velho já, ele disse, falou, ele ficou em casa fazendo bicicleta e disse que não sentiu nada. Então, ele acredita que mesmo ele sendo de idade, esse coronavírus não é forte e não mata ninguém, porque as pessoas ao entorno dele que tiveram a infecção se sentiram bem, estavam bem amparadas. Ele tem uma equipe médica que mora, que dorme lá no palácio para tratar ele a qualquer hora do dia e da noite, assim como o general Heleno lá também tem. Então, o entorno de pessoas dele que ele conhece, que tiveram essa infecção, se deram bem. Então, ele toma isso como, ele generaliza, ele fala assim, então, se eu estou me sentindo bem, tomando cloroquina, se as pessoas que eu conheço também se sentiram bem e não tiveram complicações, então esse vírus é assim com todo mundo. Então ele generaliza de uma maneira positiva, partindo da experiência dele e do entorno que ele tem. Então eu consegui entender isso. Eu sei porque ele acha agora que o Covid-19 ou o Corona não é perigoso, porque nunca representou um perigo para ele. Mas a pergunta que ele não se faz é por que então morreram até agora mais de 60, quase 70 mil pessoas por essa mesma infecção, por esse mesmo vírus. Então é uma reflexão que falta para o presidente, entendeu? A Angela Merkel, quando ela saiu da quarentena, ela falou, nossa, agora eu entendi o quão é difícil para as pessoas normais, cidadãos, ter que ficar em casa trancado, né, sem poder sair, só podendo sair no máximo para ir ao supermercado ou para ir no médico. Ela disse que ela conseguiu ter essa visão da pessoa normal, né, porque aqui na Alemanha as pessoas moram em residências pequenas, muita gente mora em apartamento, assim como no Brasil. Então imagine você num apartamento pequenininho de no máximo 50, 60 metros quadrados, tendo que ficar 2 semanas ali fechado. É horrível, então ela viu quanto é ruim, né? Eu parto do pressuposto que a Angela Merkel more só com o marido dela numa residência não muito grande. Pode ser que seja um apartamento um pouco maior, 100 metros quadrados, talvez, né? Com um pouco mais de conforto, mas que não é a maioria, que não é o que a maioria da população vive, né? Assim, a maioria da população vive em apartamentos muito menores. Então ela viu que para ela, morando num apartamento grande, só ela e o marido dela, já foi difícil ficar 2 semanas. Imagine para quem tem muito menos espaço e muito menos conforto. E essa é a reflexão que falta para o presidente. Ele não consegue pensar assim, ele só consegue ver aquele meio onde ele vive e ele acha que talvez na cabeça dele todo mundo vai passar muito facilmente por essa situação, assim como ele, sem ver que as pessoas não têm acesso 24 horas a um médico ou uma equipe médica e que as pessoas têm outros problemas e outra qualidade de vida do que a dele. Então é essa reflexão que falta, talvez, para ele. A pergunta que tem que ser feita é por que o senhor e o seu entorno, as pessoas que estão em volta do senhor, passaram por essa situação tão bem, se bem que ele ainda está passando, pode ser que piore, né, para ele. Deus me livre, eu não estou desejando, não, vou entrar nesse aspecto já daqui a pouco, mas a pergunta que se faz é, as outras pessoas do país, a população mais pobre, mais carente, elas têm outra qualidade de vida, elas têm outros meios, outros lugares onde elas vivem, elas não vivem com tanto conforto, com tanta estrutura que o presidente da República. Então, ele falta esse olhar para o povo, para aquele que tem menos possibilidades, né? Que vai sofrer
um pouco mais com essa doença, porque as suas próprias condições de vida põem a pessoa numa situação de mais vulnerabilidade, né? E a gente sabe que tem tanto pessoas jovens quanto pessoas velhas que já morreram dessa doença e que tiveram complicações. Inclusive, não podemos esquecer que as pessoas que passaram pela doença e se dizem curadas, muitas ficaram com sequelas, com complicações crônicas. Então, falar de uma cura também é um pouco assim, talvez exagerado nesse momento ainda, que estamos passando pelo meio da pandemia e os casos só aumentam e as mortes também. E vem aquela enxurrada de comentários e muitos comentários de ódio, né? Assim, pessoas para qual eu compartilhei a informação de que ele simplesmente estava com Covid, veio uns comentários assim, ai, tomara que fique muito mal, e daí para baixo, né? Eu não desejo mal ao presidente, eu já desejei muito mal para ele e para os filhos dele, porque para mim ele não deixa de ser o que ele, na minha cabeça, ele é um bandido, e lugar de bandido é na cadeia. Então eu não desejo para ele a morte, não desejo que ele fique mal, e por ter acreditado que ele realmente está doente, eu desejo apenas que ele melhore. Então, porque eu não quero desejar o mal de ninguém. Eu já, infelizmente, tive notícias de pessoas do Brasil que eu conheço, próximas da minha família, e até pessoas da minha família que tiveram e que até faleceram pelo Covid. Então, eu não desejo isso para absolutamente ninguém, nem para ele, nesse momento. E eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, e de se solidarizar e de desejar só o bem. Bom, gente, foi esse o vídeo de hoje, era essa a reflexão que eu queria fazer, e agradeço por terem assistido até aqui, e não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de me seguir no Instagram, nas minhas redes sociais, no Facebook também, se você quiser, e até o próximo vídeo. Tchau!